Você pode imaginar o que é perder tudo em um instante? Meu nome é Alexander, e até pouco tempo atrás, eu era o príncipe herdeiro de um dos reinos mais prósperos e admirados do continente. Mas, em uma única noite, o destino decidiu tirar tudo de mim. Não era só o título de príncipe que me tornava alguém. Eram os olhares de admiração, os sorrisos forçados de bajulação e as conversas de respeito que me seguiam por onde eu andava. Agora, restava apenas silêncio. Silêncio e vergonha. Minha queda foi pública. Os rumores se espalharam como fogo em mato seco, o príncipe desonrado, o príncipe falido, um homem que traiu o sangue real. Tudo porque fui acusado de algo que nunca cometi, um plano cruel arquitetado por aqueles que um dia chamei de família. Fui traído e jogado aos lobos sem direito à defesa. Meu pai, o rei, preferiu me banir do palácio do que permitir que o escândalo manchasse sua coroa. Desde então, carrego o peso da humilhação, mesmo sabendo que sou inocente. Mas, acredite, o orgulho pode ser mais pesado do que a coroa de um rei. Naquele dia, fui chamado para uma reunião inesperada. A mensagem veio fria, sem qualquer emoção, sua presença é necessária imediatamente. Venha ao grande salão. O tom seco e direto da carta já era um prenúncio do que estava por vir. Coloquei meu velho casaco preto, desgastado, uma lembrança dos dias de glória que restava apenas em minha mente. Caminhei até o salão, a passos firmes, mesmo que por dentro estivesse me despedaçando. Quando entrei, senti todos os olhares sobre mim. Nobres, conselheiros e até os guardas estavam ali, alinhados como se esperassem o anúncio de uma sentença. Lá no alto, sentado em seu trono dourado, estava meu pai. O rei não desviou o olhar, se nem eu. O silêncio no salão era opressivo, e, por um momento, consegui ouvir até mesmo o som dos meus sapatos ecoando no chão de mármore. Alexander, a voz de meu pai ressoou como uma lâmina fria. Você sabe por que está aqui? Sei que fui convocado sem qualquer explicação, respondi, erguendo o queixo. E é isso que desejo agora. O rei inclinou-se, os olhos sombrios, como se já houvesse decidido o veredito antes mesmo de ouvir a minha voz. Você desonrou esta coroa e trouxe vergonha a este reino. Se dependesse de mim, você jamais pisaria novamente neste palácio. Seus dedos apertaram os braços do trono, enquanto ele pronunciava cada palavra como um soco. Mas há uma solução para limpar a sua imagem e a minha. Senti o peso do olhar de todos ali, como se eu fosse o culpado de tudo. Minha boca secou. Uma solução? Perguntei, tentando esconder a desconfiança. Um casamento, o rei declarou. Com uma mulher escolhida para você. Uma união que trará aliança e paz com o reino vizinho e a chance de restaurar o que você perdeu. O salão murmurou em choque, mas ninguém parecia mais surpreso do que eu. Um casamento? Eu, o príncipe desonrado, sendo forçado a casar para satisfazer a política do reino? A humilhação ardeu em minha pele como fogo. A verdade é que eu jamais pensei em casamento. Para mim, era apenas uma formalidade real, um contrato frio e calculado. Não podia imaginar o que seria unir minha vida a uma mulher desconhecida, uma mulher que, provavelmente, me desprezaria tanto quanto todos ali. Isso é um absurdo, soltei entre dentes, dando um passo à frente. Não serei um peão em seu jogo político. O rei apenas sorriu, aquele sorriso cruel que aprendi a temer desde a infância. É isso ou o exílio, Alexander? Pense bem. A vergonha de um casamento ainda é melhor do que morrer sozinho, não acha? Suas palavras me atingiram como uma lâmina invisível. Exílio. Já havia provado o gosto de estar fora daquele mundo, sem poder, sem um nome a zelar. Não havia opção. Naquele momento, percebi que não tinha escolha. Era uma prisão dourada ou uma sepultura no esquecimento. Engoli seco e fechei os punhos, tentando conter a raiva. Quando levantei o olhar, encontrei o rei ainda me observando com superioridade. Quando será? Perguntei, vencido. Em 3 dias, se ele respondeu. Prepare-se. A mulher já está a caminho. Uma mistura de desespero e frustração invadiu meu peito.
Eu não sabia quem ela era, de onde vinha ou o que pensava. Mas sabia que o destino havia selado nossas vidas naquele instante. Eu estava condenado a passar o resto dos meus dias preso em um contrato que não pedi, ao lado de alguém que não conhecia. O príncipe desonrado agora tinha um novo título, o marido forçado. Naquela noite, sentei-me na varanda do quarto que um dia fora meu. A lua iluminava os jardins do palácio, onde eu costumava caminhar em tempos mais felizes. O vento frio trazia lembranças amargas, lembranças de uma vida que me foi tirada. Quem é você? Murmurei para a escuridão, pensando na mulher que, em breve, se tornaria minha esposa. E por que deve pagar pelo meu destino quebrado? Não dormi naquela noite. Cada batida do relógio era um lembrete do tempo que se esgotava. Quando o sol nasceu, os primeiros raios iluminaram a carruagem que cruzava os portões do palácio. Eu a vi pela primeira vez ali, uma silhueta delicada, elegante, mas que parecia tão deslocada quanto eu. Eu ainda não sabia seu nome, nem sua história. Mas uma coisa era certa, e aquela mulher era a última esperança que meu pai me dava para restaurar minha honra. E, no fundo, algo dentro de mim sussurrou que ela também carregava um segredo. Um segredo que mudaria minha vida para sempre. Na manhã seguinte, o palácio parecia mais vivo do que nunca. Os corredores, que antes eram silenciosos como um túmulo, estavam agora cheios de servos correndo de um lado para o outro, carregando arranjos de flores, bandejas de prata reluzentes e peças de tecido luxuoso que seriam usadas na cerimônia. Era como se o casamento fosse a celebração mais importante do ano. Na verdade, para meu pai, era apenas um teatro, uma peça encenada para apagar os rumores sobre mim, o príncipe desonrado. Mas, mesmo sabendo disso, não consegui evitar o aperto no peito enquanto observava o movimento lá embaixo, da janela do meu quarto. Meu corpo inteiro parecia carregado por uma energia que não sabia definir. Ansiedade? Frustração? Medo? Talvez um pouco de tudo. Há tempos eu não me importava com nada, mas agora a simples ideia de enfrentar aquela mulher me tirava o equilíbrio. Quem era ela? O que pensava sobre mim? Seria mais uma pessoa a me julgar e a me olhar com desprezo? Bateram na porta, interrompendo meus pensamentos. Era meu velho conselheiro, Lord Gerard, um homem de rosto enrugado e olhos que já tinham visto demais na vida. Ele entrou sem pedir permissão, como sempre fazia, e ficou ali, parado com as mãos cruzadas nas costas. Sua Alteza, se ele começou, com aquele tom grave e cansado, está na hora. Na hora de quê? Retruquei, com uma ponta de irritação. De recebê-la. Sua futura esposa acaba de chegar. Meu coração deu um salto no peito. Fiquei imóvel, encarando o vazio por alguns instantes. Já esperava por aquilo, mas ouvir as palavras em voz alta fez com que tudo parecesse mais real. Respirei fundo, tentando acalmar o turbilhão que se formava em minha mente. Seja frio, repeti a mim mesmo. Mostre que ainda é o príncipe que sempre foi. Não importa o que aconteça, não dê a ela o poder de te ver vulnerável. Que seja, respondi, com firmeza. Vamos acabar logo com isso. Enquanto descia as escadas, o eco dos meus passos ressoava pelo salão, como um tambor anunciando minha chegada. Quando cheguei ao grande hall, uma comitiva esperava. Havia guardas de armaduras reluzentes, algumas damas de companhia que cochichavam entre si e, no centro de tudo, a figura dela. Ela estava de costas para mim quando entrei. Seu vestido era longo e de um tom creme discreto, com detalhes rendados que davam um ar de elegância singela. Seu cabelo, liso e avermelhado como um pôr do sol, caía em ondas suaves, preso apenas por um fino véu que deslizava por seus ombros. Ela parecia tão pequena naquele vasto salão, e ainda assim sua presença enchia o espaço. Alexander, a voz do rei soou, grave, como sempre. Apresente-se à sua futura esposa. Eu me aproximei lentamente, o peso das expectativas caindo sobre meus ombros. Quando parei diante dela, ela virou-se para mim, e nossos olhos se encontraram pela primeira vez. O impacto daquele olhar me surpreendeu. Os olhos dela eram de um verde claro e brilhante, cheios de uma força silenciosa que eu não esperava.
Não havia submissão neles, nem ódio, nem medo. Havia apenas firmeza, como se ela já tivesse enfrentado desafios maiores do que eu poderia imaginar. Príncipe Alexander, se ela disse, sua voz doce, porém firme. É uma honra finalmente conhecê-lo. Por um instante, fiquei sem palavras. Eu esperava uma mulher frágil, assustada, talvez até ressentida por ser forçada a se casar com alguém como eu. Mas ela não parecia frágil. Nem um pouco. A honra é sua, se respondi, num tom cortante, tentando impor minha autoridade. Ela não precisava saber que aquele simples encontro tinha mexido comigo. Ela arqueou uma sobrancelha, como se analisasse cada detalhe do meu comportamento. Seus lábios se curvaram num sorriso pequeno, mas desafiador. Claro, se ela respondeu apenas, como se não se importasse com minha tentativa de parecer superior. Meu pai pigarreou atrás de nós, lembrando-me de que aquilo era uma apresentação pública. Ela é Lady Helena, filha do Duque de Windsor, se explicou ele. Seu casamento será selado em breve, mas, enquanto isso, os dois terão tempo para se conhecerem. Que generoso da sua parte, Vossa Majestade, Helena respondeu, sua voz pingando ironia. Eu quase ri. Quase. Havia algo nela que me intrigava, como se ela não se encaixasse no molde de noiva obediente que meu pai esperava. Isso me irritava e, ao mesmo tempo, despertava uma curiosidade que eu não queria sentir. Lady Helena, falei, finalmente conseguindo me recompor, deixe-me acompanhá-la até os aposentos que foram preparados para você. Ela assentiu, e começamos a caminhar juntos pelo corredor. O silêncio entre nós era quase palpável, mas, a cada passo, eu sentia sua presença ao meu lado como uma chama que insistia em queimar perto demais. Quando chegamos à porta do quarto, ela parou e virou-se para mim novamente. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, sem rodeios. Fiquei surpreso com a pergunta direta. Ninguém jamais ousara questionar minhas motivações assim, e menos ainda com aquela calma desconcertante. Por que não tenho escolha? Respondi, seco. E você? Por que aceitou? Ela hesitou por um instante, mas então ergueu o queixo, o olhar brilhando com aquela mesma determinação que já havia me impressionado. Porque, às vezes, precisamos sacrificar nossos sonhos por algo maior, disse ela. E porque acredito que, mesmo nos lugares mais sombrios, ainda há esperança. Seus olhos me encararam como se ela enxergasse algo dentro de mim que nem eu mesmo conseguia ver. E, pela primeira vez em muito tempo, senti algo dentro do meu peito que não era raiva ou frustração. Era algo mais suave, mais perigoso. Espero que esteja certa, murmurei, antes de virar-me e ir embora. Quando voltei ao meu quarto naquela noite, sua voz ainda ecoava em minha mente. Mesmo nos lugares mais sombrios, ainda há esperança. Eu ri amargamente, jogando-me na poltrona ao lado da janela. Que esperança poderia haver para mim? Eu era o príncipe desonrado, um homem sem futuro, preso em um casamento que não escolhi. Mas, de algum modo, aquelas palavras continuaram me perseguindo enquanto o céu escurecia lá fora. E, pela primeira vez desde a minha queda, eu comecei a me perguntar se, talvez, aquela mulher poderia ser diferente. Se, talvez, ela poderia ser a chama que iluminaria as sombras que eu carregava. Você já teve que compartilhar um espaço com alguém que não conhece, sem saber o que esperar dessa pessoa? É desconfortável. Agora, imagine fazer isso sob os olhos atentos de um reino inteiro, esperando que você fale. Foi assim que começaram meus primeiros dias ao lado de Helena. Ela não era nada do que eu imaginava, e isso, de algum modo, me incomodava. Não porque ela fosse diferente, mas porque cada traço de sua personalidade parecia um reflexo do que eu não tinha, força e equilíbrio, mesmo em meio ao caos. Os dias após sua chegada foram repletos de uma tensão que parecia crescer a cada encontro. Meu pai fazia questão de manter as aparências, exigindo que compartilhássemos refeições no grande salão, na frente de conselheiros e nobres que sussurravam comentários a cada gesto nosso. Helena, como sempre, mantinha-se firme. Seu comportamento era impecável, mas havia algo mais, uma graça natural que parecia chamar a atenção de todos. Ela falava com confiança, mesmo quando se dirigia ao rei.
Era como se ela soubesse o peso de cada palavra e usasse isso a seu favor. E, claro, isso me irritava. Não porque ela estivesse fazendo algo errado, mas porque eu não sabia como lidar com alguém como ela. Na primeira manhã após sua chegada, descemos para o café juntos. O grande salão estava iluminado pelos primeiros raios de sol que atravessavam as janelas de vidro. As mesas estavam decoradas com frutas frescas, pães e jarros de prata cheios de café. Os servos estavam alinhados nas laterais, prontos para atender qualquer necessidade. Era tudo como sempre, exceto por ela. Quando Helena entrou no salão ao meu lado, todos os olhares se voltaram para nós. Eu já estava acostumado com isso, mas havia algo diferente naquela manhã. Talvez fosse a maneira como ela carregava a si mesma, como se não tivesse nada a provar. Ela sorriu educadamente para os presentes, mas não era um sorriso forçado. Era um sorriso que dizia: eu sei quem sou, e vocês podem pensar o que quiserem. Sentamo-nos à mesa principal, frente a frente, com o rei na cabeceira, como sempre. Meu pai, que nunca foi de desperdiçar palavras, começou a falar sobre os preparativos do casamento, listando detalhes sobre cerimônias, convidados e alianças. Eu mal ouvia. Minha atenção estava presa em Helena, que ouvia tudo com a mesma serenidade de sempre. E você, Lady Helena, tem algo a acrescentar? Perguntou o rei, com aquele tom que sempre usava para testar as pessoas. Ela ergueu os olhos para ele, sem hesitar. Estou satisfeita com os preparativos, Vossa Majestade. Mas acredito que o mais importante não é a grandiosidade da cerimônia, e sim o que ela representa para os reinos. Sua voz era calma, mas firme. O salão ficou em silêncio por um momento. Meu pai parecia surpreso com a resposta, e, para minha surpresa, eu também estava. Ela não era apenas eloquente. Havia sinceridade em suas palavras, algo que eu não via há muito tempo. Após a refeição, o rei nos dispensou, mas não antes de nos lembrar de nossa obrigação de fortalecer os laços reais. Tradução: passar mais tempo juntos para que o reino acreditasse na farsa que ele havia montado. Helena e eu saímos do salão em silêncio, caminhando lado a lado pelos longos corredores do palácio. O silêncio entre nós não era confortável, mas também não era hostil. Era apenas vazio. Um vazio que eu não sabia como preencher. Você não gosta de falar, não é? Ela perguntou de repente, quebrando o silêncio. Olhei para ela, surpreso pela pergunta direta. Não vejo por que falar quando as palavras não mudam nada, respondi, talvez de forma mais fria do que pretendia. Ela me encarou por um momento, como se estivesse decidindo se valia a pena continuar a conversa. Às vezes, as palavras não precisam mudar nada. Elas só precisam ser ditas. Ela deu de ombros, como se aquilo fosse óbvio. Eu não soube o que responder. Não estava acostumado com alguém que falava comigo daquela maneira. A maioria das pessoas ao meu redor escolhia cada palavra com cuidado, temendo minha posição, agora, meu passado desorado. Mas Helena não parecia ter medo. Ela falava como se eu fosse apenas eu. E, de alguma forma, isso me desarmava. Nos dias seguintes, começamos a nos cruzar mais frequentemente. Não porque quiséssemos, mas porque o rei exigia que aparecêssemos juntos em público. Participamos de reuniões com conselheiros, inspecionamos os preparativos do casamento e até caminhamos pelos jardins do palácio, sob o olhar atento dos guardas. Durante essas interações, comecei a perceber coisas sobre Helena que antes passavam despercebidas. Ela era inteligente, mas não fazia questão de exibir isso. Era gentil com os servos, mas nunca se colocava acima deles. E, acima de tudo, tinha uma paciência que parecia inabalável, mesmo quando eu era propositalmente difícil. Uma tarde, enquanto caminhávamos pelos jardins, ela parou para observar as flores. Era primavera, e o jardim estava repleto de cores vibrantes e aromas suaves. Helena se inclinou para cheirar uma rosa, e, por um momento, parecia completamente alheia ao resto do mundo. Você gosta de flores? Perguntei, mais para preencher o silêncio do que por curiosidade genuína. Ela sorriu, mas não tirou os olhos da rosa. Gosto.
Elas são fortes, apesar de parecerem frágeis. Enfrentam o vento, a chuva e o sol escaldante, mas continuam a florescer. Ela finalmente se virou para mim, com aquele olhar que sempre parecia me analisar. Acho que todos nós poderíamos aprender algo com elas. Havia algo na maneira como ela dizia essas coisas que me deixava desconfortável. Não porque fossem inconvenientes, mas porque me faziam questionar coisas que eu havia enterrado há muito tempo. Naquela noite, enquanto observava a lua da janela do meu quarto, percebi que Helena estava começando a mexer comigo de maneiras que eu não entendia. Eu não queria me importar com ela. Não queria sentir nada por ela. Mas, no fundo, sabia que já era tarde demais. O que era para ser apenas um casamento de conveniência estava se tornando algo muito mais complicado. E, pela primeira vez, comecei a me perguntar se talvez, só talvez, Helena fosse mais do que uma simples peça no jogo do meu pai. Talvez ela fosse o começo de algo novo. Algo que eu ainda não estava pronto para aceitar. Os dias começaram a parecer menos previsíveis. Até então, minha rotina tinha sido uma série de atos mecânicos e sem significado. Mas, com Helena, algo começou a mudar. Não de forma abrupta, mas em pequenas coisas, como ela entrava em uma sala e parecia iluminar o ambiente, ou como cada palavra sua parecia carregar um significado maior do que eu conseguia compreender. Naquela manhã, fui convocado pelo rei para mais uma série de reuniões com os conselheiros. Ele fazia questão de me incluir em todos os assuntos do casamento, como se quisesse reforçar o controle que tinha sobre mim. Para minha surpresa, Helena também estava presente, sentada ao lado do meu pai na longa mesa de carvalho escuro que dominava a sala de reuniões. Ela estava impecável, como sempre. Seu vestido creme realçava a pele clara, e o cabelo, preso em um coque simples, deixava à mostra seu pescoço elegante. Ela parecia completamente à vontade, mesmo sendo uma estrangeira em um ambiente tão hostil. Quando entrei, senti os olhares de todos se voltarem para mim. Mas não foi o olhar de reprovação do meu pai que me incomodou. Foi o olhar de Helena. Não era um olhar de julgamento, mas de curiosidade, como se ela tentasse decifrar algo em mim. E, por algum motivo, isso me deixou desconfortável. A reunião foi longa e cansativa, cheia de debates sobre alianças políticas e convidados importantes. Tentei manter minha mente focada, mas, sempre que eu desviava os olhos, encontrava Helena me observando. Não de forma rude, mas com uma intensidade que parecia ver além do que eu queria mostrar. Alexander, você concorda? A voz do rei me trouxe de volta ao presente. Com o quê? Perguntei, tentando disfarçar minha distração. Sobre a aliança com o reino de Vintor. Sua presença na cerimônia será crucial para demonstrar nossa unidade. Meu pai me olhou como se estivesse testando minha paciência. Claro, respondi, sem realmente processar o que estava concordando. Helena ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Sua expressão era neutra, mas havia algo em seus olhos que parecia querer me desafiar. Era como se ela soubesse que eu não estava realmente prestando atenção. Depois da reunião, decidi escapar do ambiente sufocante do palácio e caminhar pelos jardins. Não esperava encontrar ninguém, mas, quando virei uma esquina, lá estava ela. Helena estava sentada em um banco de pedra, segurando um livro de capa grossa. O sol da tarde iluminava seus cabelos, criando reflexos dourados que faziam com que ela parecesse quase etérea. Fugindo das obrigações reais? Perguntei, minha voz carregada de um sarcasmo que eu não conseguia evitar. Ela olhou para mim, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Talvez. E você? Dei de ombros e me sentei ao lado dela no banco, mantendo uma distância segura. Não queria parecer interessado, mas algo naquela mulher me intrigava mais do que eu estava disposto a admitir. O que está lendo? Perguntei, apontando para o livro. Ela virou a capa para que eu visse o título. Era um volume antigo sobre a história dos reinos vizinhos. Está tentando se preparar para a política real? Provoquei. Estou tentando entender o mundo em que estou entrando, se ela respondeu, sem hesitar. Não sou do tipo que gosta de entrar em um campo de batalha sem conhecer o terreno.
Sua resposta me surpreendeu. Havia algo de estratégico na maneira como ela pensava, algo que eu não esperava de alguém que havia sido jogada nessa situação tanto quanto eu. E o que descobriu até agora? Perguntei, genuinamente curioso. Ela fechou o livro e me olhou nos olhos. Descobri que as alianças não são feitas apenas com palavras ou contratos. Elas são feitas com confiança. E confiança é algo que não se conquista facilmente. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Ela tinha razão, é claro. Mas confiança era algo que eu havia perdido há muito tempo. Como alguém poderia confiar em mim, o príncipe desonrado? Você sempre fala como se tivesse todas as respostas, retruquei, tentando esconder o desconforto que suas palavras me causavam. Ela riu, uma risada leve e sincera que me pegou de surpresa. Não tenho todas as respostas, Alexander. Mas sei que não vou encontrar nenhuma se não fizer as perguntas certas. Havia algo naquela simplicidade que me desarmava. Pela primeira vez, senti que Helena não estava ali para me julgar ou manipular. Ela estava ali para entender, para conhecer, e talvez até para ajudar. E isso era algo que eu não sabia como lidar. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber pequenos gestos de Helena que me faziam questionar tudo o que eu acreditava sobre ela. Ela tratava os servos com respeito, conversava com os conselheiros como se fossem iguais, e acima de tudo, nunca demonstrava medo ou hesitação. Era como se ela tivesse uma força interior que eu não conseguia compreender. Uma noite, fomos convidados para um jantar formal com os nobres do reino. Meu pai, é claro, estava presente, monitorando cada movimento nosso como se fosse um teste. Os olhares dos convidados estavam todos voltados para nós, esperando por qualquer sinal de fraqueza ou discórdia. Helena, como sempre, estava impecável. Sua postura era perfeita, e sua voz, calma e controlada. Mas o que realmente me impressionou foi a maneira como ela lidou com uma pergunta maliciosa de um dos nobres, que insinuou que ela estava ali apenas para ganhar status. Com todo o respeito, senhor, se ela respondeu, sua voz firme, mas educada, acho que é um erro julgar alguém sem conhecer suas intenções. Estou aqui porque acredito que posso fazer a diferença, não porque quero algo em troca. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos pareciam chocados com sua resposta direta, inclusive eu. Mas, em vez de se intimidar, ela apenas sorriu e voltou sua atenção para o prato à sua frente, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, enquanto eu caminhava de volta para meus aposentos, as palavras de Helena continuavam ecoando em minha mente. Ela não era apenas forte. Ela era brilhante. E, pela primeira vez, comecei a me perguntar se talvez, só talvez, ela pudesse ser a chave para algo que eu havia perdido, a chance de me redimir. O que começou como uma convivência forçada estava se transformando em algo mais. Algo que eu ainda não conseguia nomear, mas que começava a despertar dentro de mim. Talvez, no meio de toda a escuridão, Helena fosse a luz que eu precisava. E isso, mais do que qualquer outra coisa, me assustava. Você já teve a sensação de que algo dentro de você está mudando, mesmo que não consiga explicar o porquê? Essa foi a sensação que me acompanhou nos dias seguintes. Helena estava lentamente desmontando as muralhas que eu havia construído ao redor de mim. Ela não fazia isso de forma agressiva ou intencional, mas com pequenos gestos e palavras que pareciam atingir lugares que eu havia enterrado há muito tempo. Naquela manhã, fui acordado por uma batida na porta do meu quarto. Um dos servos anunciou que Helena e eu havíamos sido convidados para uma viagem curta até a propriedade rural do rei. Meu pai, sempre pensando em política, achava que a presença de Helena ao meu lado em um evento mais informal reforçaria a ideia de unidade entre nós. A ideia de passar mais tempo ao lado dela me deixava desconfortável, mas também me intrigava. Eu estava começando a perceber que sua presença era algo que, de algum modo, eu ansiava, mesmo sem admitir. A viagem foi longa, mas cheia de paisagens deslumbrantes. A carruagem real nos levou por estradas sinuosas que atravessavam florestas densas e campos dourados pelo sol. Helena estava sentada ao meu lado, olhando pela janela com uma expressão de serenidade que parecia desafiar a tensão no ar. Por um longo tempo, ficamos em silêncio,
mas não era um silêncio pesado. Era algo mais leve, quase confortável. Já esteve aqui antes? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Algumas vezes, respondi. Quando eu era criança, costumávamos vir para caçadas e eventos do reino. Mas faz anos que não venho. Ela assentiu, parecendo absorver cada palavra. Deve ser estranho voltar a um lugar cheio de memórias, comentou, com um tom de compreensão que me pegou de surpresa. É mais estranho perceber o quanto tudo mudou, confessei, antes de me dar conta de que estava sendo mais honesto do que pretendia. Ela não respondeu, mas o olhar que me lançou foi suficiente para me fazer sentir exposto. Havia algo nos olhos dela que parecia ver além da minha fachada, como se ela entendesse coisas que eu mesmo não conseguia admitir. Quando finalmente chegamos à propriedade, fomos recebidos por uma comitiva de servos e anfitriões. O lugar era magnífico, com vastos jardins, fontes de mármore e um lago cristalino que refletia o céu azul. Mas, para mim, tudo parecia vazio. Aqueles eram os lugares onde eu costumava correr e brincar quando criança, antes de o peso da responsabilidade e da desonra cair sobre mim. O dia foi preenchido com atividades que o rei havia planejado. Houve um banquete ao ar livre, seguido de apresentações de artistas locais. Eu mantinha minha postura rígida, como sempre, mas Helena parecia relaxada, interagindo com os anfitriões e os convidados de forma natural. Ela tinha uma habilidade impressionante de fazer as pessoas se sentirem à vontade, e isso me intrigava. No final da tarde, enquanto o sol começava a se pôr, os convidados foram convidados a caminhar pelo lago. Eu estava prestes a recusar, mas, quando vi Helena se afastando em direção ao lago, algo dentro de mim me impulsionou a segui-la. Caminhamos lado a lado, em silêncio, enquanto o céu se tingia de tons de rosa e laranja. O som suave da água batendo nas margens era o único som que nos acompanhava. Finalmente, ela parou perto de uma árvore, onde o chão estava coberto por folhas douradas. É lindo aqui, ela disse, olhando para o horizonte. Sim, respondi, mas minha atenção não estava no cenário. Estava nela. Por um momento, houve um silêncio pesado, mas não desconfortável. Senti que havia algo que ela queria dizer, mas não sabia como começar. Alexander, ela finalmente disse, virando-se para me encarar. Por que você construiu essas muralhas ao seu redor? Fiquei surpreso pela pergunta direta. Ela não tinha o direito de perguntar isso, mas, ao mesmo tempo, parecia que era a única pessoa que podia fazê-lo. Porque as pessoas decepcionam, respondi, minha voz mais dura do que pretendia. Ela não recuou. Em vez disso, deu um passo em minha direção, seus olhos verdes fixos nos meus. Nem todas as pessoas, ela disse, suavemente. Algumas só querem ajudar. Havia algo em sua voz, algo em sua expressão, que desarmou todas as minhas defesas. Eu queria responder, mas não conseguia encontrar as palavras. Em vez disso, olhei para ela, tentando entender o que era aquilo que estava crescendo dentro de mim. Era medo? Admiração? Ou algo mais profundo, algo que eu não estava pronto para admitir? O momento foi interrompido por um servo que veio nos chamar de volta para o banquete. Mas, enquanto caminhávamos de volta para casa, senti que algo havia mudado. Ela não era apenas uma estranha que o destino havia colocado em meu caminho. Ela era alguém que estava começando a me mostrar que talvez, apenas talvez, eu ainda tivesse algo pelo que lutar. Mais tarde naquela noite, enquanto o banquete continuava, Helena e eu fomos colocados em uma mesa com outros nobres. As conversas fluíam, mas minha mente estava presa no momento que tivemos no lago. De vez em quando, olhava para ela, tentando entender como alguém tão simples, ao mesmo tempo, tão complexa podia estar mexendo tanto comigo. Um dos nobres, visivelmente embriagado, começou a fazer comentários desrespeitosos sobre Helena, insinuando que ela só estava ali por causa do contrato de casamento. Antes que eu pudesse reagir, Helena o interrompeu com um sorriso educado, mas cortante. Lord Arrow, sua opinião é interessante, mas acredito que se baseie em informações incompletas. Talvez seja melhor buscar mais conhecimento antes de tirar conclusões precipitadas. O salão ficou em silêncio.
Todos estavam esperando para ver como eu reagiria. Pela primeira vez, senti um orgulho genuíno de Helena. Ela não precisava de mim para defendê-la. Ela era forte o suficiente para se defender sozinha. Mas, ao mesmo tempo, senti uma necessidade de protegê-la, de garantir que ninguém mais ousasse falar com ela daquela maneira. Minha noiva tem razão, declarei, olhando diretamente para o nobre. E sugiro que você escolha melhor suas palavras na próxima vez. O nobre recuou, claramente envergonhado, e o banquete continuou. Mas, para mim, algo havia mudado. Pela primeira vez, senti que Helena não era apenas uma mulher forte. Ela era uma mulher que eu queria ao meu lado. E isso era algo que eu nunca pensei que fosse sentir novamente. Os dias no palácio começaram a se transformar em algo diferente. Não eram mais pesados como antes, mas também não eram exatamente leves. A presença de Helena, que antes era apenas uma obrigação imposta pelo rei, agora parecia algo inevitável, quase necessário. Ela havia se tornado parte da minha rotina, e, pior ainda, parte da minha mente. Mesmo quando não estávamos juntos, seus olhos, suas palavras e sua maneira de me desafiar permaneciam comigo. Foi em uma manhã cinzenta, com o céu encoberto por nuvens, que percebi que algo estava errado. Helena não apareceu para o café da manhã, algo que nunca havia acontecido desde sua chegada. Senti uma inquietação crescente, mas me recusei a demonstrar isso publicamente. Depois de algumas horas sem sinal dela, decidi ir até seus aposentos. Quando bati à porta, um dos criados abriu com uma expressão hesitante. Ele disse que Helena havia pedido para não ser incomodada, mas a preocupação já tinha tomado conta de mim. Sem pedir permissão, entrei no quarto. Helena estava sentada junto à janela, olhando para o céu nublado. Ela usava um vestido simples, e seus cabelos estavam soltos, caindo como uma cortina sobre seus ombros. Sua postura era diferente do usual, ou ela parecia menor, mais frágil. Quando ouviu meus passos, virou-se lentamente, e foi então que percebi algo que nunca tinha visto nela antes, medo. O que aconteceu? Perguntei, tentando manter minha voz calma. Ela desviou o olhar, mordendo levemente o lábio, um gesto que eu já havia aprendido a reconhecer como algo que ela fazia quando estava nervosa. Não é nada, respondeu, com a voz quase inaudível. Não minta para mim, Helena. Não agora. Ela suspirou e levantou-se, caminhando até uma pequena mesa onde havia uma pilha de papéis. Pegou um deles e segurou-o com as mãos trêmulas antes de me entregar. Peguei o papel e comecei a ler, mas o que vi me deixou sem palavras. Era uma carta, escrita com uma caligrafia familiar. Reconheci imediatamente o selo do meu pai, o rei. A carta era curta e direta, mas seu conteúdo era devastador. Nela, o rei explicava que o casamento entre nós dois era apenas uma parte de um plano maior. Helena não era apenas uma noiva escolhida por conveniência. Ela era uma peça em um jogo político que envolvia seu próprio reino. Segundo a carta, seu pai, o Duque de Vintor, havia sido forçado a enviar Helena como garantia de sua lealdade ao rei. Ela não estava ali por escolha própria. Estava ali porque não tinha opção. Há quanto tempo você sabia disso? Perguntei, minha voz mais fria do que eu pretendia. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas contidas, mas não recuou. Desde o início, admitiu. Mas achei que seria melhor manter isso em segredo. Não sabia como você reagiria. Minha mente estava um turbilhão. Por um lado, eu sentia raiva. Raiva de meu pai por mais uma vez manipular minha vida sem qualquer consideração pelos meus sentimentos. Raiva de Helena por não ter me contado a verdade antes. Mas, ao mesmo tempo, sentia algo mais. Algo que eu não conseguia nomear, mas que apertava meu peito como um peso insuportável. Então você também é uma prisioneira aqui, murmurei, mais para mim mesmo do que para ela. Helena se aproximou, seus passos lentos e hesitantes. Quando chegou perto o suficiente, colocou a mão levemente sobre meu braço, um gesto que me surpreendeu. Eu nunca quis que fosse assim, Alexander. Mas agora acho que isso não importa mais. Como assim, não importa?
Retruquei, minha voz mais alta do que pretendia. Você está aqui contra sua vontade, assim como eu. E ainda assim, você age como se tudo estivesse bem, como se nada disso te afetasse. Ela balançou a cabeça, seus olhos brilhando com determinação. Por que eu escolhi fazer algo com isso? Respondeu, sua voz firme. Escolhi não deixar que isso me definisse. Escolhi encontrar uma maneira de transformar essa situação em algo bom. E você deveria fazer o mesmo. Suas palavras me atingiram como uma onda. Durante toda a minha vida, eu havia deixado que as decisões de outras pessoas moldassem quem eu era. Primeiro meu pai, depois os conselheiros do reino, e agora Helena. Mas, pela primeira vez, comecei a perceber que talvez eu tivesse o poder de mudar isso. Nos dias seguintes, as coisas entre nós mudaram. A tensão que antes existia parecia ter diminuído, substituída por algo mais complexo. Eu comecei a enxergar Helena de uma forma diferente. Não como uma intrusa em minha vida, mas como alguém que compartilhava do mesmo fardo que eu. Ela era forte, mais forte do que eu jamais havia imaginado. E, de algum modo, isso me inspirava. Certa noite, enquanto caminhávamos pelos jardins do palácio, decidi perguntar algo que estava em minha mente desde que descobri a verdade. Por que você não fugiu? Perguntei, olhando diretamente para ela. Helena parou e virou-se para mim, suas mãos entrelaçadas na frente do corpo. Por que fugir não resolveria nada? Respondeu, simplesmente. Fugir apenas me faria perder quem eu sou. E, além disso, ela hesitou, desviando o olhar por um momento antes de voltar a me encarar. Talvez eu tenha encontrado algo aqui que vale a pena ficar. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Eu queria perguntar o que ela queria dizer com isso, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Em vez disso, ficamos ali, parados sob o céu estrelado, o silêncio entre nós mais eloquente do que qualquer palavra. Naquela noite, enquanto me deitava, as palavras de Helena ecoavam em minha mente. Talvez eu tenha encontrado algo aqui que vale a pena ficar. Ela estava falando sobre mim? Sobre nós. Ou era algo maior, algo que eu ainda não conseguia entender? De qualquer forma, sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Helena havia mudado minha vida de formas que eu nunca imaginei possíveis. E, embora eu ainda não soubesse o que isso significava, uma coisa era certa, eu não estava mais sozinho. Você já sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, como se o mundo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar? Foi exatamente assim que me senti naquela manhã, quando acordei com uma sensação inexplicável de que algo estava errado. O sol ainda não havia nascido completamente, mas o castelo já estava tomado por uma inquietação incomum. Servos corriam pelos corredores, murmurando entre si, e o som distante de passos apressados ecoava pelas paredes de pedra. Levantei-me e fui direto até o salão principal, onde encontrei meu pai cercado por conselheiros. O rei estava de pé, sua expressão mais tensa do que eu jamais havia visto. O que está acontecendo? Perguntei, minha voz cortando o ar. Ele me lançou um olhar severo, mas não respondeu de imediato. Foi um dos conselheiros quem finalmente falou. Lady Helena foi sequestrada. As palavras me atingiram como um golpe no estômago. Por um momento, fiquei em silêncio, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Sequestrada? Como isso era possível? Helena estava sempre cercada por guardas e sob a vigilância constante do palácio. Quem foi responsável por isso? Exigi, minha voz mais alta do que pretendia. Acreditamos que seja obra de Lord Arrow e seus aliados, respondeu o conselheiro, referindo-se a um grupo de nobres descontentes com o reinado de meu pai. Eles planejam usar Helena como moeda de troca para exigir concessões do rei. Meu coração acelerou, e a raiva começou a ferver dentro de mim. Lord Arrow sempre fora um homem ambicioso, mas nunca imaginei que ele teria coragem de algo tão ousado. E agora, Helena estava em perigo por causa de mim, por causa do jogo político que eu nunca quis fazer parte. O que estamos esperando? Perguntei, olhando para meu pai. Precisamos resgatá-la.
O rei balançou a cabeça, sua expressão severa. Não podemos agir precipitadamente, Alexander. Isso pode desencadear uma guerra civil. Guerra civil? Retruquei, incrédulo. Estamos falando da segurança de Helena, da mulher que você nos forçou a envolver nesse jogo sujo. E agora você vai simplesmente deixá-la nas mãos de Arrow? Cuidado com suas palavras, rapaz, Surrey respondeu, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Eu tomo as decisões aqui. A tensão entre nós era palpável, mas eu não tinha tempo para discutir. Não podia simplesmente ficar ali enquanto Helena corria perigo. Sem pensar duas vezes, virei-me e comecei a caminhar em direção aos estábulos. O que pensa que está fazendo? Ouvi meu pai gritar atrás de mim. O que você deveria estar fazendo? Respondi, sem olhar para trás. Vou trazê-la de volta. Nos estábulos, peguei o meu cavalo mais rápido, um belo corcel negro chamado Arcurus. Enquanto o preparava, ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi Gerard, o velho conselheiro, aproximando-se. Não acha que é imprudente partir sozinho? Perguntou ele, com aquele tom calmo, mas cheio de preocupação. Talvez, respondi, ajustando a sela. Mas não vou esperar enquanto Helena está em perigo. Gerard suspirou e me entregou um pequeno pergaminho. Aqui estão as informações que conseguimos sobre onde eles a levaram. Um galpão abandonado perto da fronteira. Mas tome cuidado, Alexander. Eles estarão esperando. Assenti, grato pelo apoio, e montei em Arcurus. Enquanto cavalgava pela floresta, minha mente estava um turbilhão. Pensamentos de culpa, raiva e medo se misturavam, mas, acima de tudo, havia uma determinação feroz. Eu não podia deixá-la. Não agora. Não depois de tudo que compartilhamos. Cheguei ao galpão pouco antes do amanhecer. Era uma estrutura grande e deteriorada, cercada por árvores densas. Desmontei do cavalo e aproximei-me com cautela, mantendo-me na sombra para evitar ser visto. Do lado de fora, 2 guardas armados estavam posicionados, suas expressões alertas. Não havia como entrar sem enfrentá-los. Esperei até que um deles se afastasse, provavelmente para verificar algo, e então ataquei o outro. Movi-me rápido, golpeando-o na nuca antes que ele pudesse reagir. O segundo guarda ouviu o som e voltou correndo, mas eu já estava preparado. Uma luta breve e silenciosa foi suficiente para derrubá-lo também. Com os guardas fora de cena, entrei no galpão. A luz fraca das primeiras horas do dia iluminava o interior, revelando caixas empilhadas, ferramentas abandonadas e, no centro, Helena. Ela estava amarrada a uma cadeira, mas, mesmo assim, sua postura era ereta, e seus olhos brilhavam com uma mistura de determinação e alívio ao me ver. Achei que você não viria, disse ela, sua voz calma, mas carregada de emoção. Nunca duvide de mim, respondi, enquanto me aproximava para desamarrá-la. Mas antes que pudesse terminar, uma voz ecoou pelo galpão. Que cena tocante! Virei-me e vi Lord Arrow emergir das sombras, seguido por vários homens armados. Ele tinha um sorriso malicioso no rosto, como se já tivesse vencido. Alexander, sempre o herói, continuou ele. Mas você está fora de sua liga aqui. Não há como sair disso vivo. Olhei para Helena, que me lançou um olhar de determinação. Fique atrás de mim, murmurei. E você? Ela perguntou. Eu vou acabar com isso. O confronto foi intenso. Eu estava em desvantagem numérica, mas a adrenalina corria em minhas veias. Usei tudo o que tinha, lutando com uma ferocidade que eu não sabia que possuía. Helena, mesmo presa, conseguiu encontrar uma maneira de ajudar, distraindo os homens de Arrow enquanto eu lutava. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Arrow estava no chão, inconsciente, e seus homens haviam fugido. Com a respiração pesada, virei-me para Helena e terminei de soltá-la. Ela se levantou lentamente, e, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, envolveu-me em um abraço apertado. Achei que fosse perder você, se ela sussurrou. Senti algo dentro de mim quebrar e, ao mesmo tempo, se reconstruir.
Eu a segurei com força, prometendo a mim mesmo que nunca mais a deixaria em perigo. Enquanto voltávamos para o palácio, o sol já alto no céu, percebi que algo havia mudado entre nós. Não era apenas gratidão ou alívio. Era algo mais profundo. Algo que eu sabia que não podia mais ignorar. Helena havia se tornado mais do que minha noiva por obrigação. Ela havia se tornado parte de mim. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez houvesse algo pelo qual valesse a pena lutar. O retorno ao palácio foi silencioso, mas carregado de significados que nenhum de nós ousava expressar em voz alta. Helena, montada no cavalo atrás de mim, mantinha as mãos firmemente apoiadas em minha cintura, e, embora não dissesse nada, sua presença parecia mais forte do que nunca. A cada passo de Arcurus, sentia sua respiração calma e constante, como se estivesse tentando recuperar a serenidade após os eventos do dia anterior. Quando finalmente atravessamos os portões do palácio, fomos recebidos por olhares curiosos e expressões de choque. Meu pai estava à nossa espera, cercado pelos conselheiros e guardas. Sua expressão era uma mistura de alívio e irritação, como se não soubesse se deveria me parabenizar ou repreender. Vejo que você conseguiu trazê-la de volta, disse ele, sem emoção. Sim, e sem sua ajuda, respondi, desmontando do cavalo e ajudando Helena a fazer o mesmo. Helena, sempre elegante, manteve-se em silêncio, mas sua postura era ereta e imponente. Por mais que tivesse sido vítima de uma trama cruel, ela não parecia derrotada. Pelo contrário, havia uma força renovada em seus olhos, como se a experiência tivesse apenas reforçado sua determinação. Precisamos discutir o que aconteceu, continuou o rei, ignorando minha provocação. Isso não pode se repetir. Concordo, respondi, encarando-o, mas talvez seja a hora de repensar como tratamos aqueles que juramos proteger. Se algo como isso acontecer de novo, o próximo ataque pode ser contra a coroa, e não contra aqueles que você considera descartáveis. Meu pai estreitou os olhos, mas não respondeu. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas significativo. Pela primeira vez, senti que ele começava a perceber que talvez estivesse errado em sua abordagem. Mas isso era algo que ele jamais admitiria em voz alta. Após o confronto no salão, Helena foi levada para seus aposentos para descansar, enquanto eu fui chamado para uma reunião com os conselheiros. Embora estivessem preocupados com as repercussões políticas do sequestro, tudo o que eu conseguia pensar era em Helena. A lembrança de sua coragem, sua determinação em não ceder, mesmo nas circunstâncias mais adversas, ecoava em minha mente. Naquela noite, enquanto o palácio se acalmava, decidi visitá-la. Bati a porta suavemente, e, quando ela abriu, fiquei surpreso ao vê-la tão serena, como se nada tivesse acontecido. Ela vestia um robe simples, e seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas sobre seus ombros. Apesar da simplicidade, havia algo em sua presença que me deixou sem fôlego. Alexander, disse ela, com um pequeno sorriso. O que está fazendo aqui tão tarde? Queria saber como você está, respondi, tentando parecer casual. Ela me olhou por um momento, como se estivesse tentando decifrar algo em minha expressão, antes de abrir a porta e me convidar para entrar. O quarto estava iluminado apenas por algumas velas, criando uma atmosfera acolhedora e íntima. Sentei-me em uma poltrona próxima à lareira, enquanto ela se acomodava em uma cadeira de frente para mim. Por alguns instantes, nenhum de nós disse nada, mas o silêncio entre nós era carregado de significado. O que aconteceu hoje, comecei, mas ela me interrompeu. Foi um teste para nós dois, Alexander. E acho que passamos. Seus olhos encontraram os meus, e, pela primeira vez, senti que não havia mais barreiras entre nós. Não havia mais segredos, nem desconfiança. Apenas duas pessoas que, de alguma forma, haviam encontrado força uma na outra. Por que você faz isso? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Por que continua lutando, mesmo quando o mundo parece estar contra você? Ela sorriu, um sorriso suave, mas cheio de emoção. Porque eu acredito que sempre há algo pelo que vale a pena lutar. E, Alexander, você é uma dessas coisas. Suas palavras me atingiram como uma onda.
Durante toda a minha vida, eu havia sido consumido pelo orgulho, pela raiva e pela sensação de traição. Mas, naquele momento, tudo isso pareceu desaparecer. Pela primeira vez, senti que havia encontrado alguém que via além das minhas falhas, que acreditava em mim, mesmo quando eu não acreditava. Levantei-me e caminhei até ela, parando a poucos passos de distância. Seus olhos estavam fixos nos meus, e, antes que pudesse pensar, segurei sua mão. Era um gesto simples, mas carregado de emoção. Obrigado, murmurei. Por tudo. Ela não respondeu com palavras, mas o sorriso que me deu foi suficiente. Ficamos ali, naquele pequeno quarto, sem dizer nada, mas sabendo que algo havia mudado entre nós. Nos dias que se seguiram, os preparativos para o casamento continuaram, mas agora havia uma nova energia no ar. Helena e eu começamos a passar mais tempo juntos, não por obrigação, mas porque queríamos. Caminhávamos pelos jardins, conversávamos sobre o futuro e, aos poucos, comecei a perceber que ela havia se tornado a âncora que eu precisava. No dia do casamento, o palácio estava decorado com flores brancas e douradas, e o salão principal estava cheio de convidados de todos os reinos vizinhos. Enquanto me preparava, olhei para o espelho e mal reconheci o homem que me encarava. Não era mais o príncipe desonrado, consumido pela raiva e pelo orgulho. Era alguém que havia encontrado um propósito, uma razão para lutar. Quando Helena entrou no salão, todos os olhares se voltaram para ela. Vestida em um deslumbrante vestido de noiva, com um véu delicado cobrindo seus cabelos, ela parecia uma visão. Mas, para mim, ela era mais do que isso. Ela era a mulher que havia salvado não apenas minha honra, mas também minha alma. Enquanto caminhava em sua direção, nossos olhos se encontraram, e o mundo ao nosso redor desapareceu. Não havia mais convidados, nem cerimônia. Apenas nós dois. Quando o sacerdote nos declarou marido e mulher, senti como se uma nova página tivesse sido virada. E, enquanto a segurava em meus braços para o primeiro beijo como marido e mulher, sabia que não era apenas um contrato político que nos unia. Era algo muito maior. Algo real.